Olá a todos, eu sou a Mariana e hoje trago-vos aqui a minha opinião ao livro Companhia Silenciosa de Laura Purcell. E o que é que eu vou falar deste livro? Oh meu Deus, é um livro tão... Consegues entrar dentro da história, tipo como se fosses uma personagem. Eu gostei bastante da escrita da Laura Purcell, nunca tinha lido nenhum livro dela. Foi um livro que eu encontrei por acaso e que me chamou a atenção por causa da capa, porque a capa é linda. Os pormenores da capa, vocês vão identificá-los ao longo da história. Cada símbolo que está aqui nesta capa tem um significado e vão aparecer todos na história, ou seja, achei isto bastante interessante. Então vamos falar aqui da Companhia Silenciosa, que dei 5 estrelas no Goodreads. Isto aqui é uma história de terror, basicamente, assim, de casas assombradas, espíritos, e eu adorei. Acho que vai ser um dos meus livros do ano e que vou recomendá-lo muito aqui no canal, muito, e quero que muita gente o leia para me dizer então aqui a opinião também, porque eu ainda não vi ninguém a falar sobre este livro aqui no YouTube. Então aqui vamos percorrer a história de Elsie. Elsie ficou recentemente viúva e está grávida e encontra-se em mudanças para a mansão que herdou do seu marido. E vai também com a sua prima, do lado da família do marido. Vão as duas então viver para essa tal mansão, que é a mansão de Bridge. Ou seja, não é um lugar nem uma mansão muito bem vista pelos aldeões da pequena aldeia ao lado da mansão, ou de onde fica a mansão, e é um lugar bastante sombrio. É descrito como que está sempre repleto de nevoeiro, o sol poucas vezes espreita, está muitas vezes a chover, e já esse ambiente já traz assim algo bastante assustador e creepy, e foi algo que eu gostei bastante. E esta história, ao longo dos capítulos, vai falar do passado, de um passado mais presente e do presente, ou seja, vai falar em 3 tempos. E então, quando a Elsie está a fazer esta viagem com a prima, que é a Sarah, enquanto estão a passar pela aldeia, veem que não existe assim muita felicidade, que as pessoas estão a espreitar nas janelas, a ver quem está a chegar, que está a chegar novas pessoas para a mansão, porque essa mansão tinha uma certa de superstição, porque diziam que naquela casa viveu uma bruxa que fazia parte da família de Sarah, dos The Bridge, que é o apelido deles, que tinha assim uma plantação de plantas medicinais, e toda a gente achava que aquela casa só trazia maus presságios, porque morreu muita gente naquela casa, principalmente empregados, então toda a gente tinha medo de se aproximar daquela mansão. Ou seja, aquela mansão só trazia desgraças, por assim dizer. E a Elsie não sabia nada disso, nem a Sarah. E a Sarah vai com a Elsie muito entusiasmada porque quer saber mais sobre os seus antepassados e mais sobre aquela casa, porque nunca tinha estado naquela casa, nem Elsie. Só o marido é que tinha estado, que acaba por morrer com uma morte um pouco inexplicável, ninguém sabe dizer o porquê, porque era um homem bastante saudável. Ou seja, e eles quando chegam naquela casa, quando começam a aproximar-se da mansão, veem que a casa precisa de muitas obras, o jardim nem se fala porque não está verde, não é tratado, ou seja, aquela casa está ali ao monte, por assim dizer, está a degradar-se, e ninguém faz para que a casa seja reconstruída, para o jardim estar bem tratado, e a Elsie tem esse objetivo, é reconstruir e pôr a casa mais moderna, mais arejada, etc. E a descrição desta mansão faz muito lembrar a mansão de Crimson Peak. Não sei se alguma de vocês viu o livro, viu o filme, e este livro faz muito lembrar esse filme, por isso é que eu gostei bastante, por causa da beleza
que envolve a mansão, a descrição, o ambiente sombrio, faz muito lembrar Crimson Peak e eu gostei bastante nessa parte do livro. E então quando Elsie e Sarah começam as suas explorações pela mansão, descobrem um sótão onde tem uns certos, não sei, aquilo não são bem quadros, são um género de estatuetas barra quadros que eles chamam de companhias. Eles descobrem esses quadros, a Sarah e a Elsie ficam bastante entusiasmadas com isso e começam a retirar essas companhias para fora e a meter nos seus quartos, porque gostaram bastante daqueles quadros, estatuetas, o que raio era aquilo. Só que as empregadas não acharam muita piada e não gostam nada daquelas companhias porque as assustam, porque parece que estão sempre a olhar para elas, ou seja, como se aquelas companhias tivessem vida, por assim dizer. O que a Elsie acha isso um disparate, e a Sarah também, e a Sarah acaba por encontrar o diário dessa tal senhora, que eu já não me lembro do nome, não sei se é Anne, já não tenho a certeza, que é a tal que diziam que era bruxa, que é um antepassado dela, e ela acaba por ler passagens desse diário que acabam por aparecer também aqui no livro. Então nós vamos descobrir então o que realmente se passa nesta mansão, porque começam a acontecer coisas estranhas e mortes também um bocadinho agressivas e muito, muito, muito creepies. E então eu adorei este livro, não só pelo ambiente assustador em si, mas pela beleza da escrita da autora, porque acabas por te absorver tanto na história, ficas tão a querer ler mais, porque eu li este livro assim rapidinho, é muito bonito o livro, muito lírico, muito poético, não sei explicar. E a história, para o final, existe uma reviravolta que eu por um lado já tinha pensado nisso, mas que blow my mind, a minha mente explodiu mesmo, e eu aconselho este livro. É 5 estrelas, para quem gosta deste género de histórias, de casas assombradas, eu acho que é uma boa dica. Eu acho que não spoilei nada, não spoilei nada, porque é o que está aqui escrito na sinopse, foi tudo o que eu disse e não digo mais nada. Vão ter que ler o livro, vão ter que decifrar cada objeto que está aqui nesta capa, que é retratado na história, porque cada objeto tem o seu significado na história, tem o seu simbolismo, e depois digam-me aqui nos comentários o que vocês acharam do livro, se acharam que tiveram curiosidade em lê-lo, porque eu ainda não o vi à venda em mais lado nenhum. Eu encontrei-o foi no Continente e estava lá no monte misturado com uns livros que estavam em promoção, que não estavam em promoção, e depois andei à procura. Porra, mas onde é que está o sítio onde o livro estava? Não encontrei mais livro nenhum, era o único que eu encontrei lá à venda. Ainda não vi nenhum livro à venda deste livro noutro sítio qualquer. Eu não sei, mas eu acho que este livro teve muito pouca publicidade e eu acho que ele merece, porque é uma história que dava um belo filme, acreditem. Eu acho que conseguia ver isto como filme, do género Crimson Peak, como eu já estou aqui farta de falar. Acho que dava mesmo um belo filme e não tenho mais nada a dizer. É um livro de 5 estrelas e que eu espero que muita gente tenha deixado com curiosidade que vocês o leiam, porque ele merece e quero muito saber a opinião de outras pessoas, para além da minha. Então aqui tenho uma sugestão para ler aqui no próximo verão, ou até se quiserem ler para outubro, para o Halloween. É uma boa escolha para quando começar a abrir o inverno, em outubro, finais de setembro, outubro, é uma boa leitura. Então é isto, pessoal. Esta é a minha opinião. Vou-vos dar assim um pequeno resumo daquilo que eu já andei a ler. Eu terminei A Vegetariana de Anne Kang há 2 dias atrás. Ainda não vou fazer opinião, não vou dizer quantas estrelas dei, vocês vão ter que esperar, porque eu comecei o outro livro da autora, que é Os Jatos Humanos, de Anne Kang, e depois, quando acabar este livro, vou fazer então a opinião sobre os 2 livros da autora. Acho que vai ficar bastante interessante, porque são ambos livros de críticas à sociedade coreana, e então acho que seria um bom livro, um bom vídeo para fazer então uma reflexão do que ambos são semelhantes e do que ambos são não semelhantes, por assim dizer, e qual dos livros eu gostei mais. Por isso, me aguardem. Então é
isto, pessoal, ficamos assim pelo vídeo de hoje. Digam-me aqui nos comentários se você já leu algum destes livros que eu falei aqui e espero-vos no próximo vídeo. Bye!